Queridos, a palavra de Deus se encontra, nós temos estudado aí os profetas menores, e hoje nós vamos estar aproveitando para meditarmos na palavra de Deus em um outro profeta menor, tá? Jonas, no capítulo 1, são 12 profetas menores, tá? Então a gente vai estar aí vendo o livro de Jonas. A gente tem estudado durante a semana e a gente já viu Oséias, Joel, Amós, né? E agora, então depois tem Obadias, então logo depois, o 4 e 5, Jonas. Nós vamos ler alguns versículos do capítulo 1. E eu gostaria, meu irmão, minha irmã, você que está participando conosco deste culto, se você pudesse colocar-se em pé, nós estaremos fazendo a leitura a uma só voz, porque é importante que todos já participam também. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 3, e depois nós vamos ler do versículo de número 11 até o versículo 14. Depois nós vamos mencionar os outros versículos, mas para a nossa leitura faremos assim, ok? Capítulo 1 do livro de Jonas, nós leremos do versículo 1 ao 3, e depois nós leremos do versículo 11 ao 14. Mas vamos fazer o seguinte, para que possa soar melhor aos nossos ouvidos, nós vamos estar fazendo uma divisão. Essa primeira parte eu vou ler com os homens, e a segunda parte vou ler com as mulheres. Vou abaixar um pouquinho mais a minha voz, para que possa sair a voz das mulheres, ok? Então os homens comigo do versículo 1 a 3, vamos lá? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tars, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tars, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. 11 a 14, por favor, as mulheres comigo. Disseram-lhe: que faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Amém. Oremos. Nós te agradecemos, Deus de amor, e pedimos nesse instante a tua misericórdia sobre as nossas vidas, que o teu Espírito derrame sobre os nossos corações, Pai, mais do teu entendimento, para que possamos, amado Deus, estar discernindo a tua vontade, porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E que possamos, amado Deus, entendê-la, aceitá-la, vivê-la de tal forma que o teu nome seja engrandecido em nossas vidas. Assim, Pai, nós pedimos e oramos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Podemos se sentar, queridos. Então, como nós temos a oportunidade de conhecer bastante aí os nossos irmãos, mas nós também temos o privilégio de conhecer mais uma irmã. Então,
Que Deus abençoe a vida da irmã. É uma alegria tê-la aqui conosco, não é isso? Esperamos em Cristo que cada vez mais possamos vê-la aqui, né? Porque é muito bom a gente poder estar contando com a presença dos nossos queridos, daqueles que acabam residindo mais perto aqui. Então é muito bom. Deus abençoe a sua vida, minha irmã, a sua família, né? É muito bom tê-la aqui. Precisando, logicamente, nós temos aqui os presbíteros e também, logicamente, se precisar também qualquer coisa, nós temos os pastores que estamos à disposição. Bom, essa semana eu tive a oportunidade de conversar com um rapaz, com uma pessoa, o que me surpreendeu, porque quando ele ligou para mim e falou se eu tinha um tempo para poder conversar com ele, eu falei sim, mas tem que ser até esse final de semana, porque provavelmente eu estarei viajando no sábado, cedinho. Mas como houve uma mudança, eu falei, olha, surgiu uma oportunidade de a gente conversar no sábado, dá? Dá. Então tudo bem, porque antes não estava dando. E ao sentar para conversar com ele, eu fiquei surpreso de como Deus direciona todas as coisas para o louvor do nome dele. Depois de tantas cabeçadas, depois de tantas loucuras, depois de tantas trapaças, depois de tanta coisa errada, e ele estava falando o seguinte: pastor, eu percebi uma coisa, que tudo que eu tentei conquistar contrapassa com coisa errada, no final acabou se virando contra mim. Quando eu orei a Deus, para uma pessoa temente ao Senhor, mas afastado, longe do Senhor, o Senhor mesmo, no meu pecado, nas minhas falhas, foi abrindo portas, foi trazendo respostas que eu jamais esperava. Não estou falando para o Senhor que vou voltar logo para a igreja, mas voltei para Deus. Eu falei, começou bem. Começou bem. De repente, nós queremos que a nossa vontade, os nossos desejos, os nossos sonhos, eles se concretizem. E muitas vezes para isso, nós empregamos todos os tipos de estratégias e até mesmo de armas, para que a gente possa conquistar o nosso objetivo. Mas a palavra do Senhor diz claramente, Provérbios capítulo 16, que a resposta correta, certa, venha do Senhor. Podemos fazer planos, devemos fazer plano, é bom que façamos planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E diz no versículo 3 para a gente entregar, para a gente confiar no Senhor, que os nossos desígnios serão estabelecidos. De repente nós queremos inverter a ordem e colocar a nossa vontade, que Deus aprove a nossa vontade. O livro de Jonas, sem dúvida nenhuma, é um livro que fala acerca da vontade de Deus e da vontade do homem. Esse livro, escrito pelo profeta Jonas, que pode significar pomba ou também pode significar gavião, então talvez, já que para homem funcione mais gavião, né? Porque de pomba pode ser que fique mal interpretado, né? Ainda mais no contexto. Mas vamos lá, foi no Reino do Norte, tá? E é o que chama a atenção, aproximadamente 680 a.C., e ele recebeu do Senhor uma missão extremamente importante. Não era de estar falando para o Reino do Norte, no qual onde ele estava e onde ele havia sido chamado para profetizar, mas sim Deus o chamou para uma missão internacional, para ir pregar para um outro povo, para uma outra nação. E fala que ele tentou de todas as formas fugir daquilo que eram os desígnios de Deus, a vontade do Senhor. Queridos, nesse capítulo 1 que nós lemos, nós vamos destacar aqui a vontade soberana de Deus, e como que essa vontade soberana de Deus, ela prevalece sobre tudo e sobre todos. Em primeiro lugar, a vontade soberana de Deus
prevalece sobre uma cidade que se esqueceu de Deus. A palavra do Senhor fala que todos os povos, todas as tribos, todas as raças, todas as nações, todas as pessoas estão ligadas a Deus, porque Deus fez o homem e a mulher, e nós sabemos que todos os povos e raças são provenientes do mesmo casal, Adão e Eva. E Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, soprando fôlego de vida nas narinas, mas acontece que depois que o homem e a mulher pecaram, eles foram se afastando cada vez mais de Deus, e todas aquelas pessoas que vieram da descendência de Adão e Eva foram cada vez se afastando mais e mais. Então Deus criou todas as nações, todas as raças e todas as tribos. Mas quando a gente olha para a cidade de Nínive, uma cidade que surgiu ali, uma cidade famosa, uma cidade grande, né? A gente fala o seguinte: o que chama a atenção é que este povo, ele chegou a um ponto de se afastar tanto de Deus, de estar tão longe de Deus, que acabou caindo nas maiores idolatrias e nas maiores barbaridades possíveis. Era um povo violento, um povo idólatra, um povo que cada vez mais estava se afastando do Senhor. É tanto que a palavra de Deus aqui é muito clara quando diz no versículo 1 do livro de Jonas, no versículo 2, melhor: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia, a sua maldade subiu até mim. Queridos, nós sabemos que o nosso Deus é extremamente misericordioso e assaz benigno. Quando a misericórdia de Deus e a graça dele, a bondade dele chega a um limite, significa que já está muito além do que nós podemos imaginar. Porque Deus, ele não tem na morte, ele não tem prazer na morte do pecador, muito pelo contrário, é tanto que ele enviou seu Filho amado para morrer na cruz pelos nossos pecados. A cidade de Nínive se tornou uma cidade cruel, uma cidade violenta, uma cidade cheia de malícia, cheia de pecados. Se nós formos sondar e ver a própria questão da arqueologia, seja bíblica ou de outros países, mesmo que não são mencionados na Bíblia, nós vamos perceber que mesmo esses países mais antigos, vários deles acabaram crescendo muito em termos de perversidade e maldade. Para ter uma ideia, o povo da Síria, quando eles venciam, derrotavam o inimigo, eles usavam dos ardis mais violentos, mais cruéis, mais humilhantes. Prendiam, sejam lá a nobreza, homens, mulheres, príncipes, pessoal da alta sociedade ou nobre, amarravam muitas vezes como com anzóis na boca, e prendiam para carregar diante do povo. Não eram poucos casos de que faziam as pessoas sofrerem dores terríveis, humilhar de todo jeito, em alguns casos poderiam até vazar os olhos. Com respeito a requinte de crueldade, era terrível. Quando o homem se afasta de Deus, o homem cada vez mais cai em maldade e violência. Quer uma prova disso? O tempo que nós vivemos. O tempo que nós vivemos hoje, os requintes de crueldade, de barbaridade que acontecem, nos chama atenção. Mas isso acontecia em 1910, 1940, acontecia, mas eram casos raros, e eram notificados, e se tornava uma manchete, que chamava a atenção da sociedade, né? Casos que ficaram famosos no Brasil, né? Do crime lá da mala, que, né? Era praticamente um caso que aparecia. Hoje o tanto de pessoas que você vê na mala, partido, você tem que tomar cuidado. Se você estiver em uma estrada, ou dependendo de um lugar, e ver uma mala no meio do caminho, não vai pegando essa mala e abrindo não, nem mete a mão, porque pode ter um corpo ali, um defunto lá dentro. Hoje, matam as pessoas com requinte de crueldade, porque o homem vai se afastando cada vez mais, e a maldade vai crescendo, a violência vai crescendo. Hoje existem coisas que acontecem, que comprovam como está a situação. Queridos, Deus,
Ele sabe de tudo que se passa e Ele também controla todas as coisas. E a cidade de Nínive foi dado um ultimato: é agora ou nunca, ou muda ou desaparece, ou se arrepende dos seus pecados, ou não vai ter uma outra oportunidade. Só para a gente perceber, a cidade de Nínive teve essa oportunidade e ela se arrependeu. Nos diz a palavra do Senhor, se nós continuarmos lendo, capítulo 3, fala claramente aqui, né? Quando aconteceu com essa cidade, veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, capítulo 3, versículo 2. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e ele gastou 3 dias para percorrê-la. Acreditava-se que tinha cerca mais ou menos de 120 mil habitantes. Para demorar 3 dias para percorrer, nesse caso anunciando, é uma cidade grande. Riacho Fundo 1, 40 mil habitantes. Você percorre em um dia. Eu falo isso porque quando nós mudamos para cá, eu fui procurar casa, né? E a gente praticamente foi em 2 dias e andando devagar. Em 2 dias, mas andando devagar, né? O que eu quero falar é que, imagine uma cidade grande. Então ele teve que percorrer bastante, mas anunciou. E fala o seguinte: começou Jonas a percorrer a cidade, versículo 4, a caminho de dia pregava, dizia: ainda daqui a 40 dias e Nínive será subvertida. Do versículo 5, meu irmão, até o versículo de número 10, fala como que a mensagem chegou, calou profundamente no coração dos habitantes de Nínive. E diz no versículo 5: e os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, vestiram-se de panos de saco, e desde o maior até o menor, né? E diz que inclusive até mesmo o rei. E versículo 7, se fez proclamar e divulgar em Nínive, tá? Para todas as coisas. E o que foi a resposta? Versículo 10, viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes farias, e não o fez. A vontade de Deus para a cidade de Nínive iria se cumprir, e foi dada uma oportunidade, e ela se cumpriu. Uma cidade que havia esquecido de Deus, teve a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e se arrepender dos pecados. E a vontade de Deus ainda continua a mesma, mesmo que povos, nações, tribos. E quando nós falamos de tribos, não pense só em tribo indígena não, meu irmão. Hoje nós estamos falando de tribos, que são segmentos da nossa sociedade, que estão vivendo aí na área urbana. Estão vivendo na área urbana, né? E que nesse caso são pessoas que também devem ser alcançadas. Quando nós estamos falando disso, não importa a cidade, tá, que tenha esquecido de Deus, não importa o país que tenha esquecido de Deus. Hoje, quando a gente ouve falar da Europa, né, aquele continente grandioso que acabou esfriando na fé, e quando a gente olha para isso, a gente fica pensando que mesmo que tenham esquecido de Deus, Deus não esqueceu deles, e por isso cabe a nós, como Jonas, recebermos o convite, mas não fugirmos como Jonas, e assumirmos a nossa posição de pregar a palavra, de proclamar as boas novas. A vontade de Deus sempre será feita, queira o homem aceitar ou não, porque Deus é soberano, e se Deus é soberano, né, nós sabemos muito bem que o livre-arbítrio serve para você comprar roupa, mas o livre-arbítrio não serve para você decidir o seu destino, a sua vida, não serve para você definir os seus passos, tá? Não é livre-arbítrio. Na verdade, nós temos o que é chamado o escravo ou servo, né? Escravo, arbítrio, ok? E quando nós olhamos para isso, nós percebemos uma coisa, que Deus tinha um propósito para a cidade de Nínive. Mesmo que Jonas tentasse fugir, não adianta. Deus vai pegar, vai usar de todas as vidas. Deus tem um propósito para alcançar as nações, as tribos, os povos e a raça, e Deus vai levantar. Foi assim que aconteceu quando Simonton veio para o Brasil, 1859. Imperava naquele tempo ainda uma visão de que se Deus realmente elegeu, se Deus escolheu, Deus vai salvar. Mas a palavra de Deus fala o seguinte: como ouvirão se não há quem pregue?
Então tem que pregar. Simon se colocou, Simon veio, pouco tempo, 8 anos de ministério no Brasil, mas um ministério tão pequeno, mas profundamente abençoado. Queridos, a vontade soberana de Deus, tá? O Deus Todo-Poderoso, essas vontades soberanas prevalece sobre uma cidade que esqueceu dele, porque Deus, Ele conhece a tudo e a todos, mas em segundo lugar, essa vontade soberana de Deus, ela prevalece também sobre uma vida que fugiu de Deus. Para Deus tanto faz 120 mil de Nínive, como para Deus faz a vida de uma pessoa. Deus, Ele pode olhar para um coletivo, mas Ele pode olhar para o individual. Isso é que nos surpreende, que Deus é esse que se preocupa com uma pessoa muitas vezes insignificante. Quem sou eu? Quem é você, meu irmão, minha irmã, para que possa ser alguma coisa diante de Deus? A Bíblia fala que nós somos comparados como vermes, mas no entanto, Deus sabe o nosso nome, Deus sabe das nossas necessidades, Deus conhece as nossas vontades, Deus sabe de todas as nossas imperfeições, Deus conhece a nossa vida toda, ao ponto de poder falar tudo de coisa que nós nem mesmo sabemos. O que surpreende nisso tudo é como Deus tão poderoso, tão majestoso, tudo bem, se preocupar com uma cidade, tudo bem, cerca de 120 mil pessoas, tudo bem, mas se preocupar com um mendigo, se preocupar com uma prostituta, né? Mas nós somos melhores do que um mendigo ou uma prostituta? Não, foi a graça de Deus que nos alcançou. Se preocupar com um pecador, quem somos nós para que Deus possa nos olhar e para ter misericórdia da gente? Uma coisa que nós percebemos é que Deus, a vontade soberana de Deus prevalece também sobre a vida de um profeta fujão. Não adianta. Quando Deus chama, Deus capacita, e quando Deus capacita, Deus envia. Tentar ir contra a vontade de Deus simplesmente é estar perdendo o tempo e sofrendo as consequências. Porque se a vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é agradável, tentar ir contra a vontade de Deus é estar lutando contra as bênçãos de Deus na nossa vida. Por isso que nós precisamos aprender sempre a colocar a vontade de Deus, o propósito de Deus. E aqui nós vemos Jonas usando de um ardil. O que é interessante é porque Jonas foi chamado para pregar em uma cidade, ele tinha um deserto a percorrer pela frente. Jonas fez tudo ao contrário. Ao invés de enfrentar o deserto, ele resolveu pegar e enfrentar para o mar. Aproximadamente Tarsis, hoje ficaria como se fosse praticamente ali na parte da Europa, como se fosse bem perto da Espanha. Naquele tempo, uma viagem extremamente extenuante e cansativa, mas pelo menos ele estaria fugindo daquilo que ele acreditava ser um grande erro divino, pregar em Nínive, porque a pregação de Deus traz possibilidade de conversão e de mudança. Então ele foge, e nos diz a palavra do Senhor que ao pegar o barco que vai para Tarsis, o que acontece? O mar fica encapelado e o pessoal fala: você está dormindo, quer dizer, acorda, vai buscar o seu Deus, vai fazer alguma coisa, cara. E o que aconteceu? Falou o seguinte: bom, está acontecendo tudo isso por causa de mim, eu estou fugindo da presença de Deus. Como se fosse possível fugir da presença de Deus? Se Deus está em todo lugar, o Deus do deserto é o mesmo Deus do mar, é o mesmo Deus da montanha, é o mesmo Deus da caverna, não é isso? É o mesmo Deus que está na nossa casa, é o mesmo Deus que está aqui na igreja, é o mesmo Deus que está no palácio, mas é o mesmo Deus que está numa choupana, é o mesmo Deus que está na igreja, mas é o mesmo Deus que está no centro espírita. Você tem dúvida de que Deus reina no centro espírita? Se Deus não reinar no centro espírita, Ele não é onipresente. Existe algum lugar que Deus não reina? Existe algum lugar que Deus não reivindica para si a soberania, o seu poder? Não existe. O que nós queremos falar é impossível fugir da presença de Deus, e Jonas vai descobrir isso. Vai descobrir, queridos. Então Deus vai trabalhar na vida de Jonas para mostrar para ele qual é o propósito dele nisso tudo. Deus tinha um propósito,
que era alcançar aquela nação, mas Deus não só tinha um propósito de alcançar aquela nação, os desígnios de Deus são perfeitos. Deus tinha um propósito também de mudar o coração de Jonas. E Jonas, o livro de Jonas é um livro, na verdade, que é escrito com uma vida. Você vê praticamente tudo girando em torno daquilo que Deus faz na vida de Jonas. Desde o chamado até o final, Jonas, envolvendo a vida de Jonas, trabalhando na vida de Jonas. O que chama a atenção é que Deus tinha uma lição para Jonas. Jonas, o povo de Israel não é melhor do que o povo da Síria, não. O povo de Samaria não é melhor do que o povo de lá, como ele está falando, da cidade de Nínive. De jeito nenhum. Da mesma forma que eu tenho amor para com Israel, eu tenho amor para com a Síria. Da mesma forma que eu tenho amor, não é isso? Para uma nação, Deus também tem para outra. Porque, na verdade, nós sabemos que o chamado de Deus extrapola fronteiras. Não se limita a fronteiras, a países. E Deus trabalha na vida de Jonas para que Jonas possa entender isso, para que Jonas comece a ter a visão correta da impossibilidade de fugir da presença de Deus e também de cumprir a vontade de Deus, de falar, de pregar, de anunciar. Em terceiro lugar, a vontade soberana de Deus prevalece, além de prevalecer sobre uma cidade que esqueceu de Deus, de uma vida de um profeta que fugiu de Deus ou que tentou fugir, né? Em terceiro lugar, a vontade soberana de Deus prevalece sobre uma tripulação que desconhecia Deus. Deus poderia ter pego Jonas pelo colarinho, ou Deus poderia ter pego Jonas da mesma forma como nós percebemos isso. Se você olhar o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber que Deus trabalha com vidas, né? E estão lembrando do primeiro, que era, né, o mártir do cristianismo, não é isso? Foi Estevão que foi levado, foi arrebatado e foi até o deserto para pregar. Deus não poderia pegar Jonas e não deixar ele entrar no navio e mandar ele direto lá para a cidade? Poderia. Mas Deus tinha um propósito também para a tripulação daquele navio. Olha que coisa interessante. De repente nós achamos na nossa vida que as coisas estão acontecendo e que Deus não está dirigindo, não está guiando e que as coisas estão saindo errado. Meu irmão, nada sai errado segundo o propósito de Deus. Porque Deus dirige todas as coisas, até os nossos erros estão segundo a vontade permissiva de Deus. Deus trabalha em tudo. Para Deus não tem operação tapa-buraco, para Deus não tem nada que o homem possa fazer que Deus tem que remediar, não. Não é que Deus redireciona como GPS o trajeto, não. Deus não trabalha com GPS, Deus determina o que vai acontecer. E é o que acontece. Aquela tripulação que não conhecia Deus, chega agora em um momento de falar, como está no versículo 14, clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não os faça cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste o que te aprouve, porque tu, Senhor, fizeste a tua vontade. Quer dizer, uma tripulação que desconhecia Deus, conhece a Deus e fala, a vontade de Deus está sendo feita, então vamos jogar esse homem ao mar, né? Queridos, quando nós olhamos para todas essas coisas que vão acontecendo, nós vamos percebendo que nada pode fugir dos planos, dos desígnios de Deus. Por isso que quando acontecer alguma coisa na sua vida, mesmo que você ache que foi errado, que foi uma falha, sim, as nossas falhas, os nossos erros, logicamente nós temos que assumir a culpa. Judas traiu a Jesus e ele teve que assumir a culpa do seu erro, certo? Mas no entanto já estava profetizado que alguém iria traí-lo. Vocês percebem que antes de Judas trair, tudo já estava determinado por Deus, tudo já estava direcionado? Bom, o que nós percebemos aqui é que aquela tripulação que desconhecia, que não sabia quem era o Deus, acabou conhecendo, e isso foi muito importante. O que nós percebemos nisso tudo, meu irmão, é que a vontade soberana de Deus sempre vai fazer com que os desígnios divinos sejam estabelecidos. Cumpre a nós, servos e servas dele,
pedir a Deus que direcione os nossos passos. Não importam as falhas, os erros, as limitações, não importa o que possa acontecer. Deus é soberano e está direcionando tudo para que os desígnios deles sejam estabelecidos. Os intentos de Deus se concretizarão. E mesmo que isso aparentemente, nós não entendamos. Não foi assim na vida de Jó? Quando ele começa a questionar Deus, por que as coisas estavam acontecendo na vida dele e na família dele, mas depois ele revela: Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Meu irmão, não importa o que venha a acontecer, não importam as dificuldades, as limitações, as provações, as tribulações. Importa é que ouçamos a voz do Espírito e busquemos a vontade de Deus. E como podemos fazer isso? Orando ao nosso Deus, lendo a palavra do Senhor. Hoje nós temos algo que é uma grande mudança na nossa vida. E quando nós estamos falando algo, não no sentido de diminuir, mas nós estamos falando do Espírito Santo que habita em nós, a terceira pessoa da Trindade, que é Deus conosco. Eu não preciso de buscar homens para saber o que vai acontecer. Eu não preciso buscar, astrólogos para saber o que vai acontecer. Eu não preciso jogar urim ou tumim ou buscar sacerdote para saber o que vai acontecer, porque tudo isso que possa ser revelado tinha uma ação humana, uma ação divina, com exceção de astrólogos, é lógico, Mas o que nós estamos falando é o seguinte: hoje nós temos o próprio Deus em nós e nos orientando. Peça a Deus. O apóstolo Paulo começou a ter um direcionamento na vida dele para descobrir a vontade do Senhor. Uma porta se me abriu, mas quando a porta fechava também, ele sabia que Deus estava fechando, tinha que procurar outra coisa. A vontade soberana de Deus prevalece sobre tudo e sobre todos. Isso é bom, meu irmão, porque se a vontade do homem pudesse prevalecer, seria um caos completo. Quantas coisas na sua vida você idealizou, imaginou, desejou e não se concretizou, e depois você foi ver que foi muito bom que aquilo não acontecesse. E quando aconteceu, acabou sendo extremamente ruim para você. Então, se a vontade de Deus prevalece, e se ela é boa, perfeita e agradável, nós não precisamos ter medo de buscar o nosso Deus e pedir que a vontade dele se cumpra na nossa vida. Tem um hino até que fala isso: tua vontade faz ao Senhor, eu sou feitura, tu és o autor, molda e refaze todo o meu ser conforme as normas do teu querer, não é isso? Mais ou menos, eu acho que é mais ou menos isso. Mas a gente está falando, então, irmãos, é pedir a Deus. E a gente gostaria de estar fechando com uma passagem bíblica que fala sobre isso. No Salmo 143, diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Versículo 10: guie-me o teu bom Espírito Santo por terreno plano. 11: vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome e por amor da tua justiça, tira da tribulação a minha alma. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom Espírito por terreno plano. Então, nós somos ovelhas, Jesus é o nosso pastor. E nos diz a palavra que Ele acaba nos conduzindo para o quê? Para águas de descanso e pastos verdejantes. Isso não significa, meu irmão, que a vida não vai ter nenhum espinho e que a vida não vai ter nenhum lobinho para infernizar a gente. Mas uma coisa a gente tem certeza: o pastor está conosco e nós precisamos confiar que Ele nos levará
a um lugar seguro, independente dos percalços da vida. Amém? Então vamos curvar as nossas cabeças, vamos falar com o nosso Deus e vamos pedir que o Senhor esteja cada vez mais dirigindo a nossa vida e que a gente esteja confiando os nossos desígnios, os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos ideais, né? Para que nas mãos dele, para que ele fale, Senhor, é isso que eu imagino, é isso que eu penso, mas o que o Senhor tem para mim? Qual é a tua vontade? Né? Me direcione, me oriente, me mostre. Sou fraco, fico perdido facilmente e dependo da tua orientação e da tua bênção. Vamos orar silenciosamente?